Opa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar aqui com você como a gente começa a criar menus flutuantes aqui dentro do Android, aqueles menus que são acionados quando a gente tem um evento de touch mais longo. Qual que é o evento de touch mais longo? Aquele que você segura algum componente, seja um botão, seja um text view, seja qualquer componente de interface gráfica do Android, a gente consegue acionar, né, esse menuzinho aqui lateral. E aqui você começa a construir algumas ações que podem acontecer dentro desse evento, desse menu. Você já deve ter visto algum app que funciona dessa maneira, né? Então, todo usuário Android tem já a sua familiaridade de como trabalhar com seus aplicativos, ou seja, eles sabem as opções que tem, como por exemplo o evento de touch longo. Agora, se você também quiser avisar o usuário que isso funciona de eventos de touch longo, também você pode fazer um tutorial, alguma coisa, alguma descrição para que o usuário recorde que isso existe dentro da plataforma, tá? Então, como que a gente cria isso daqui? Vamos fazer isso daqui nessa aula, beleza? Então, eu já tenho um projeto aqui vazio, do absoluto zero, tá bom? Então, são alguns passos relativamente até simples de fazer para que aquele menu apareça, tá? Primeiro ponto é a gente ter um componente onde a gente vai fazer o evento de ação ser disparado. Nesse caso, eu vou adicionar um botão aqui na nossa tela principal, tá bom? Então, aqui dentro eu vou construir, no lugar desse text view que vem por padrão de uma atividade vazia, eu vou adicionar um botão e vou passar um ID para ele. Então, esse botão aqui eu vou chamar de BTN menu, que é o botão do menu, tá? E vou colocar o nome dele aqui como menu, beleza? Então, eu vou buscar a referência dele aqui como button, que é do tipo button. Você pode usar a busca ViewBy, você pode usar o que você quiser aqui nesse exato momento, tá? Mas vamos usar o Find ViewBy mais tradicional para facilitar aqui o entendimento. E a primeira função que você precisa ter, tá? Para que funcione, você precisa registrar a sua view como sendo uma view de menu, né? Ela vai ser responsável por ser o contexto do menu. Então a gente vai criar uma função, chamar uma função chamada de register for context menu e vamos passar esse botão como sendo o contexto daquele menu. Beleza? Então esse botão vai ser o carinha que vai receber os eventos longos, tá? E de novo, isso só vai funcionar com eventos longos, aquele que você segura com o touch. Não adianta clicar que esse é um outro evento padrão da plataforma, tá? E agora a gente precisa mostrar para o sistema do Android qual vai ser o menu que ele vai criar quando este evento acontecer. Então, dentro da atividade, a gente vai ter um método chamado de onCreateContextMenu, e aqui dentro ele vai devolver para a gente o contexto do menu, que é o que a gente vai querer inflar para ele, a view efetivamente que houve o evento de touch, no caso vai ser o nosso botão, e algumas informações extras do menu que a gente não vai estar utilizando esse cara aqui por enquanto, tá bom? E aí, depois do método aqui do super, a gente vai precisar pegar o menu inflater, tá? Que é o cara que vai fazer o nosso menu aparecer. E a gente vai dar um ponto inflate passando um arquivo de menu. Esse arquivo de menu a gente sempre adiciona aqui dentro da pasta res, um diretório chamado de menu. E dentro desse diretório de menu, que eu criei aqui, a gente cria um arquivo XML com arquivo de menu, tá? Eu vou chamar ele de main menu, que é o menu da tela principal, beleza? E aqui a gente pode adicionar as propriedades de menu que a gente gostaria de exibir. Então a gente vai ter o primeiro item, onde vai ter um identificador único, eu vou chamar ele de menu número 1, e a gente também vai ter um título para ele com a tag title. A gente pode buscar da referência do strings.xml ou passar um nome qualquer aqui. Eu vou chamar ele de menu item 1, tá? E vamos colocar mais um aqui embaixo e vou modificar o ID dele para 2 e o título dele para 2 também, para a gente ter dois menus aparecendo. Então agora sim eu vou usar o r.menu.mainMenu para dizer para o sistema do Android o seguinte: olha, infle este menu, esse arquivo de XML, dentro do menu, né, desta variável context menu que está chegando para mim nesse exato momento, tá? Isso aqui vai fazer com que o menu já apareça para nós, né? Vamos fazer esse teste aqui para ver se ele aparece. Então vamos lá, está subindo o nosso app, temos o menu, clique não funciona, mas o long click já apareceu o nosso menu aqui. Beleza, então agora como que a gente escuta os eventos de touch nesses menus internos, né, no menu efetivamente, nos itens, para a gente fazer alguma determinada ação quando houver o evento de touch. Então a gente vai declarar uma função chamada de onContextItemSelected. Esse nome aqui
vai devolver para a gente o menu item, que é o item específico lá do que a gente declarou no XML. E aqui a gente pode fazer algumas condições. Por exemplo, eu vou retornar quando o item.itemID for o r.id.menu número 1, eu vou fazer alguma coisa, no caso eu vou dar um print ln como menu 1 clicado, e a mesma coisa para o menu número 2. Menu 2 clicado, tá? Uma coisa importante a gente perceber aqui é que esse método espera um retorno como boolean. E a gente sempre precisa retornar um valor verdadeiro caso a gente queira manipular, ou seja, interceptar a chamada nativa e padrão do sistema, né? Então, sempre que você precisar trabalhar com os itens de menus, sempre retorne verdadeiro. Se você não vai lidar com o item de menu padrão, então você vai retornar aqui no else, aqui do when, por exemplo, o super, ou seja, execute a função da nossa superclasse, porque é lá que ele vai trabalhar e delegar as outras propriedades, tá? Outro ponto interessante também é que quando você não lida com esses itens de menu, basicamente a atividade, se ela tiver incluído fragmentos, ela que vai receber primeiro essas mensagens de callback. Então vai aparecer primeiro lá no seu fragmento, depois na atividade em si, tá? Então sempre faça isso para que você tenha o comportamento esperado dos eventos de touch. Então vamos abrir aqui o logcat, vamos fazer o filtro aqui por out, que é a saída do console, e vamos ver se vai aparecer o texto ali menu 1 clicado e menu 2 clicado quando a gente clicar nesses itens respectivamente. Então vamos segurar aqui o clique, vamos clicar no primeiro item, então menu 1 clicado, no segundo item, menu 2 clicado, tá bom? Então você deve ter visto isso em outros apps, aplicativos onde você tem listagem de dados e na listagem você quer segurar com o touch para fazer um segundo evento, uma segunda ação, como por exemplo excluir, atualizar, favoritar, enfim, você pode fazer várias coisas quando você trabalha com o context menu. Então, é um menu de contexto baseado na ação do botão, tá? Pode ser botão, pode ser text view, pode ser qualquer elemento que for, desde que você registre ele como sendo um evento que vai ser clicável, você consegue trabalhar somente usando essas três nomenclaturas, né, esses três padrões aqui que eu mostrei nesse vídeo, tá bom? Então, se você gostou, clica no gostei, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, e se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento Android, os meus treinamentos de desenvolvimento começando do zero, está na descrição do vídeo, onde você vai aprender do absoluto zero mesmo a programar para Android usando a linguagem Kotlin, até a publicação de apps na loja, para você se destacar no mercado e realmente entrar com o pé direito, aprendendo tudo que você precisa para criar um aplicativo profissional, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.